Bom dia para você, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria nessa manhã compartilhar com você um texto que se encontra em Hebreus. E eu gostaria de falar um pouco a respeito de fé. Eu gostaria de perguntar a você se você tem fé. A Bíblia diz que há uma só fé, um só Senhor e um só Deus. Mas de fato, o que é fé? O que é fé? Eu gostaria de convidar você a refletir comigo sobre esse tema. Essa pequena palavra, mas que faz toda a diferença na vida de um cristão. Fé. O que de fato isso significa? Hebreus capítulo 11, versículo 1 nos diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Bom, o escritor aos Hebreus responde à pergunta do que é fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que ainda não se vê. Isso é fé. Mas a pergunta é, seria fé pensamentos positivos? Muitas pessoas nos nossos dias, e muitos pregadores, pregam dizendo que ter fé é você de fato pensar positivo, que as coisas vão acontecer do seu jeito, da sua maneira. É você pensar positivo e agir naquela convicção que Deus então vai fazer. Muitos nesse desvio da palavra de Deus ensinam as pessoas a venderem tudo que têm e dar como oferta nos templos, na igreja. E então Deus vai abençoar ele numa casa própria, abençoar ele, dando para ele o que ele quer. E muitas pessoas se encontram hoje frustradas, decepcionadas, até desiludidas com o próprio Deus por causa dessas promessas e que não aconteceu o que eles disseram. Muitos até venderam tudo mesmo que tinham, mas não conseguiram alcançar aquilo que eles queriam. Mas essas pessoas não tiveram fé? É claro que tiveram, senão não teria vendido e dado a oferta. E por isso eu gostaria de convidar você a pensar e a refletir sobre o que de fato é fé. O que é a fé das Escrituras na Bíblia. E para mim explicar para você o que de fato é fé, eu queria usar um grande exemplo para isso, que é o pai da fé, Abraão. Não tem ninguém melhor do que ele para nos explicar e para fazer a gente entender de fato o que é fé. Por isso eu gostaria de convidar você a ler 3 textos, pequenininho, em Gênesis. O primeiro texto que eu gostaria de ler, Gênesis capítulo 12. Foi quando Deus chama a Abraão. Deus vai chamar Abraão e vai lhe fazer uma promessa. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2, nos diz assim: Ora, diz o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Aqui Deus está chamando Abraão, dizendo para ele sair da sua terra e ir para uma terra que ele ia lhe mostrar. E nesse convite que ele chama Abraão, que ele convida Abraão, separando Abraão para que através de Abraão fosse feito um povo dele, Deus vai fazer para ele uma promessa, que dele, de Abraão, ele faria uma grande nação. Ora, Abraão tinha 75 anos quando foi chamado por Deus. Era casado com Sara, e Sara, sua esposa, era estéril. Então, com 75 anos de idade, uma esposa estéril, Deus promete para Abraão de que ia fazer dele uma grande nação. Para que Deus pudesse fazer de Abraão uma grande nação, Deus teria que dar filhos para ele. O tempo vai passar, muito tempo vão se passar. Abraão então chega num determinado ponto da sua jornada, ele obedece a Deus, mas chega num ponto da sua jornada que ele ainda estava sem filhos.
porque vão se passar 25 anos desde este chamado e dessa promessa até o cumprimento dessa promessa de Deus dar um filho de fato aquele que Deus estava prometendo para ele naquele dia. Vão se passar 25 anos. E no meio desse tempo, Abraão só tinha um empregado fiel na sua casa. Não tinha filhos. Abraão, então, ele questiona a Deus. E quando, então, ele questiona a Deus, Abraão, então, ele chega no ponto de dizer assim, Gênesis, capítulo 15, versículo 4, nos fala assim. Na verdade, vamos ler do verso 1 ao 4, nos fala assim. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar? Se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, em Gênesis 12, Deus disse para Abraão que ia fazer dele uma grande nação. Agora, em Gênesis 15, quando Abraão começa a questionar que ainda não tinha recebido filho, Deus vai dizer para ele: não é esse herdeiro seu, não é o empregado que você está com ele, mas eu vou dar um filho gerado de você mesmo. Então Deus aqui confirma a promessa de que daria um filho a Abraão. O tempo passa, o tempo vai se passar. E lá em Gênesis capítulo 21, Gênesis capítulo 21, versículo 12, diz assim: Disse, porém, Deus a Abraão: Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamado a tua descendência. Então, neste momento, Abraão já tinha Isaque. E aqui, Deus está confirmando para Abraão que era através daquele menino, que era através daquele filho, Isaque, que Deus iria fazer dele aquela grande nação que ele havia prometido quando o chamou para sair da terra dos seus pais e ir para o lugar que ele ia mostrar. Então pensa comigo, Deus, ele chama Abraão e lhe faz uma promessa, de dar para ele uma descendência. Confirma essa promessa dizendo para ele que seria um filho dele, nascido dele, que viria essa descendência. E agora, concede esse filho para ele e diz: é desse menino que eu vou fazer de você uma grande nação. Ao ponto em que chega no capítulo 22, Isaque agora com aproximadamente 17 anos de idade, Deus então vai fazer a prova de Abraão. Deus vai provar o coração de Abraão e vai pedir para Abraão sacrificar o seu filho, aquele menino, o Isaque. Deus vai pedir a Abraão para sacrificar ele por amor a Deus. E o interessante é que Abraão vai obedecer o Senhor. Abraão então vai levantar de manhã, vai colocar lenha no jumento, vai chamar 2 de seus servos e Isaque, e vai caminhar para o monte que Deus iria mostrar para ele, onde seria a morte do seu filho. Caminhando nessa direção, ao avistar o monte que Deus havia designado para o sacrifício do seu filho, Abraão vai dizer as seguintes palavras, Gênesis capítulo 22, no verso 4, está escrito assim: Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Olha que interessante.
Abraão avista o monte em que o Senhor havia designado para matar o seu filho. Mas Abraão, então, tira a lenha do jumento, coloca sobre o seu filho e vai dizer para os 2 servos: vocês fiquem aqui, eu e o rapaz iremos subir e, havendo-o adorado, voltaremos para junto de vocês. A pergunta é: como Abraão tinha tanta certeza que iria retornar com seu filho para casa? Pois ele estava indo para sacrificar o seu filho, para matar o seu filho. Mas o que fez Abraão ter tanta fé de que voltaria para casa com aquele menino? É aqui que entra o ponto e a questão da fé. Eu gostaria de dizer para você que Abraão de fato tinha certeza absoluta de que voltaria com aquele menino para sua casa. Fé. A palavra fé significa firme, firmeza. Então Abraão estava firme, estava convicto, tinha fé de que ele voltaria para casa com aquela criança. Mas a pergunta é: a fé de Abraão estava baseada em quê? Nos seus desejos de pai, que era trazer aquele menino tão esperado de volta para casa? Apenas nos seus desejos? Não. A fé de Abraão e a certeza que ele tinha de que ia trazer aquele menino de volta para casa estava baseado na palavra de Deus, na promessa de Deus. Deus havia dito que era através daquele menino que ele ia fazer de Abraão uma grande nação. Por isso, eu gostaria de dizer para você que fé não depende do que você quer. A fé da Bíblia não está baseada nos meus desejos, nos seus desejos, na sua vontade. Eu gostaria de dizer para você que nós não podemos fazer de Deus como o gênio da lâmpada mágica, que existe apenas para realizar os nossos desejos. Muitas pessoas estão sendo enganadas por aí, dizendo que se elas tiverem fé, elas podem pedir e Deus vai conceder para elas o que elas querem, o desejo do seu coração. Não. A fé não é baseada no que nós queremos. A fé está baseada no que Deus quer, na palavra dele. Portanto, se Deus disser que vai fazer algo no seu coração, pode ter certeza que ele vai fazer. Mas se Deus não disser, então ele não tem obrigação com a palavra do homem. Ele não tem obrigação com a palavra do homem, mas com a palavra dele ele é zeloso para cumprir ela. Fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que ainda não se vê, mas as coisas que se esperam não que eu quero, mas as coisas que se espera que Deus disse que ia fazer para mim. É a convicção de fatos que eu ainda não vejo, mas não convicção de fatos que eu ainda não vejo que eu quero. É a convicção de fatos que Deus disse que ia fazer. Isso é fé. Por isso, o capítulo 11 de Hebreus todo, e eu convido você a ler ele todo, eu vou fazer apenas aqui um resumo do capítulo, para você compreender um pouco a respeito de fé. Leia o capítulo todo. Quando ele explica então que a fé é a certeza das coisas que se esperam, daquilo que Deus prometeu, e a gente então age, começa a agir de acordo com essa fé, porque a gente tem certeza que vai acontecer o que o Senhor nos falou. E aí então vai começar a contar o testemunho das pessoas que tiveram fé no passado. E aí ele vai dizer para nós assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. O que fez Abel oferecer melhor sacrifício do que Caim? Porque Abel tinha fé. Fé em quê? Fé nas promessas de Deus. Caim não tinha fé. Por isso não obedecia o Senhor. Outro exemplo que ele vai nos dar ele vai dizer para a gente: de fato, sem fé
é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nossa geração é uma geração que não tem fé. É uma geração religiosa, uma geração que fala de Deus, mas a grande maioria das pessoas que falam de Deus e falam servir o Senhor não tem fé. Porque fé é a certeza das coisas que se esperam. Fé nos faz caminhar na certeza absoluta e agir na certeza absoluta de que aquilo que Deus nos prometeu, Ele vai nos dar. E a promessa que Deus nos prometeu é a mesma que Ele fez a Abraão lá atrás, de nos levar para uma terra que mana leite e mel. Essa terra não é a terra de Canaã literal, mas é nos levar para a presença de Deus. E por isso, Ele ainda vai dizer assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé, Deus chega para ele e diz que ia acontecer um dilúvio. Ninguém não sabia o que era dilúvio, chuva. Não havia chovido sobre a face da terra ainda. Mas Deus disse para ele que ia chover 40 dias e 40 noites. Num lugar seco, manda que ele construa um grande barco, uma grande embarcação, porque através daquela embarcação ele e sua casa seria salvo. Noé certamente foi chamado de louco, porque construíram um barco no seco. Dizia que ia acontecer algo que nunca ninguém tinha visto acontecer. Mas agiu pela fé. Ele e sua casa começaram a trabalhar em função dessa fé, porque tinha certeza que aquilo que Deus prometeu iria acontecer, iria se cumprir. Então, pela fé, ele trabalhou e salvou a sua casa. E aconteceu o que Deus cumpriu, o que Deus disse que ia acontecer. A fé, ela nos faz viver de acordo com a vontade de Deus. Se Deus disse para nós, se Jesus disse que vai voltar, é porque Ele vai voltar. E engraçado é que Ele disse que vai ser como nos dias de Noé, onde as pessoas casavam e davam-se em casamento, até que o dia em que veio o dilúvio e levou a todos. Por isso, se você tem fé, de fato, se você acredita no que a Bíblia ensina, no que Jesus disse, se prepare para esse dia, porque esse dia vai chegar. Está muito mais perto do que você pode imaginar. Ainda Ele vai continuar dando para nós exemplos do próprio Abraão. E eu gostaria de que você prestasse bastante atenção no que vai estar escrito aqui agora. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que havia de receber por herança. Partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra prometida, da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com eles da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Então Deus prometeu e cumpriu a sua promessa para Sara, estéril, de idade avançada, mas Deus dá para ela um filho. Não porque ela queria esse filho, apenas baseado no desejo dela, mas acima de tudo Deus tinha um plano na vida daquele menino. Era para a realização dos planos de Deus. No outro vídeo eu falei sobre o sentido da vida, que a vida não se trata de nós. E aqui está a fé, mais uma vez confirmando isso. Nossa fé
não deve ser baseado no que nós queremos, mas naquilo em que o Senhor disse que vai fazer. Não para nossa glória, mas para a glória dele. Esses homens do passado e mulheres do passado tiveram fé. Tiveram fé e agiram de acordo com a sua fé. Mas diz assim o texto, verso 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram à pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, enquanto lhes preparou uma cidade. Diz aqui o texto. Agora, essas pessoas pela fé aspiram uma cidade celestial, superior. Essa é a terra que Deus prometeu levar a Abraão. E todos os seus filhos pela fé também têm a mesma promessa de Abraão. O texto ainda, ele vai dizer para a gente as seguintes palavras. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que o texto vai nos dizer aqui, neste ponto. Diz assim o texto, Hebreus capítulo 11, verso 30. Presta bastante atenção no que esses homens e mulheres pela fé fizeram. Diz assim, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Então veja bem, pela fé ruíram as muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó caíram, porque Deus disse que ali ia cair. E eles mandou que eles rodeassem 7 vezes, e eles obedeceram o que Deus havia dito, na certeza de que os muros iam cair. Raabe, a prostituta, foi salva, porque creu no Deus dos hebreus e agiu escondendo os espias, arriscando a sua própria vida, agiu em função da fé que ela tinha e foi salva. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos e vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Diz o texto, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Olha que texto interessante. Homens e mulheres do passado, pela fé, sofreram os horrores. Pela fé, não negaram o nome do seu Deus, mas sofreram escárnios, tiveram açoites, passaram fome, tudo por causa da fé. Pela fé, tiveram fome, passaram necessidade. E eu fico indignado quando eu vejo hoje pastores pregar e dizer que
se você tiver fé, você não vai passar por problema algum. Se você tiver fé, Deus vai te dar tudo que você quer. E quando a gente está passando por algum problema é porque a nossa fé não está boa. Mas aqui eu estou vendo homens e mulheres que tiveram fé. E é exatamente por causa da fé que eles passaram fome. Por causa da fé, receberam açoites, sofreram. No passado, irmãos nossos foram jogados no Coliseu Romano, serviram de tocha humana para iluminar a cidade de Roma. Tudo isso eles fizeram pela fé na promessa que Deus fez a Abraão, seu pai, de levar eles para essa pátria, essa cidade celestial. Os últimos versículos nós lemos diz que eles obtiveram bom testemunho da sua fé. Contudo, não recebeu a promessa, porque Deus estava querendo que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que eu quero dizer é que esse aperfeiçoamento é a ressurreição, é o arrebatamento, onde nós iremos receber corpo glorificado. Então, Deus está dizendo na sua palavra que Abraão e nenhum outro irmão do passado recebeu a promessa que Deus havia prometido. Sabe por quê? Porque eu e você, Abraão, Isaque e Jacó, Paulo, Silas, João, Pedro, Maria, todos nós vamos receber essa promessa juntos no dia da volta do Senhor. Quando Ele voltar, nós então seremos aperfeiçoados, todos juntos. Por isso, meu irmão, eu gostaria de convidar você a pensar e a refletir sobre a fé. Fé não é baseada nos seus desejos, na sua vontade. Fé, ter certeza de que Deus vai fazer, é quando Deus diz que vai fazer. Um dia, uma pessoa disse para mim que não iria mais reunir a igreja, ou que não iria mais em uma determinada igreja, que não queria saber de Deus mais. Essa pessoa disse isso para mim e eu perguntei por quê. E ela disse que durante a vida toda ouviu na igreja de que se ela fosse fiel nos dízimos, fiel à igreja, Deus iria protegê-la e que ela não iria sofrer. Mas o tempo passou, essa pessoa teve uma doença. E agora essa pessoa estava triste, desiludida com Deus, porque Deus permitiu que ela ficasse daquele jeito. E eu disse para essa pessoa que ela teria toda a razão de ficar chateada com os homens que fizeram essa promessa falsa para ela, que mentiram para ela. Mas ela não tinha direito nenhum de ficar chateada com Deus, porque Deus não prometeu nada disso. Escute uma coisa: Jesus Cristo não nos prometeu a vida fácil aqui nesse mundo. Muito pelo contrário, Ele nos convida a carregar também a nossa cruz. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele também teve. Ele disse que se o mundo o odiava, também iria nos odiar. Mas Ele nos fez uma promessa. A promessa de nos levar para um lugar onde as nossas lágrimas vão ser enxugadas. E não é aqui. Nossas lágrimas vão ser enxugadas. Nós teremos descanso verdadeiro na presença dEle. Mas não é aqui. Nós estamos caminhando para lá. Por isso, eu gostaria de dizer para você que Ele prometeu voltar para buscar o seu povo. E tudo que está acontecendo à nossa volta não está acontecendo por acaso. Eu queria que você entendesse que o que está acontecendo à nossa volta no mundo inteiro é cumprimento das Escrituras. Por isso, se você tem fé em Deus,
se a sua fé não é baseada nos seus desejos e apenas em coisas terrenas, se você acredita mesmo no céu, se você acredita mesmo nas promessas de Deus, viva de acordo com essa fé. Prepare-se para se encontrar com teu Deus. Conserte a sua vida. Viva para a glória do Senhor. Abra mão dos seus desejos se for necessário. Se o teu emprego está te fazendo pecar e abandonar o Senhor, deixe o seu emprego. Renuncie tudo que for necessário por causa dele. Porque eu garanto para você que um dia todas as suas modas, as suas vestes, que você tanto gosta de usar, mas que são indecentes e que está desonrando o Senhor, vão ficar por aí. O seu trabalho vai ficar por aí. Tudo que você tem apreço a esse mundo vai ficar para trás. Então, eu convido você a ter a fé de Abraão, a fé do nosso pai Abraão, que é uma fé não baseada no que ele queria apenas, mas baseada no que Deus prometeu para ele que ia fazer. E Deus prometeu fazer não para a glória dele, para a glória de Abraão, mas Deus prometeu fazer para a glória dele mesmo. Abraão era apenas um instrumento usado por Deus. Seja esse instrumento nas mãos do Senhor. Pela fé, viva de acordo com aquilo que Deus prometeu para você, que é te levar para a eternidade, para estar junto com Ele. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa te dar um excelente dia na presença dEle. E que esse dia possa ser um dia onde você passe refletindo sobre esses textos que nós acabamos de ler. Tenha fé em Jesus, porque a salvação é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus abençoe você.